Hora de conversar com o Eduardo Barão, direto da cidade que não dorme. Aliás, ele não tá na cidade que não dorme jamais. O Barão não dorme jamais. Mas é porque ele tá acompanhando a NBA na Flórida. Ô Barão, de acordo com um levantamento do New York Times muito minucioso, o Donald Trump, nos últimos 10 anos, pagou menos imposto que a Sheila, que eu, que você, que a Ellen, provavelmente menos imposto que o nosso ouvinte. Não porque nós somos muito ricos, mas porque o Trump, que é dono de prédios e mais prédios, em Chicago, Nova York, praticamente não paga imposto. Como é que é isso, Barão? Estou negando ou não? Bom dia, Megali, Sheila, bom dia, Ellen, todo mundo no Brasil. A história é um pouco diferente de como nós pagamos impostos no Brasil, para deixar isso muito claro, né? Aqui nos Estados Unidos você pode, por exemplo, dizer que sua empresa está passando por uma certa dificuldade e aí você pode, digamos, postergar, adiar o pagamento de alguns impostos. E essa é a argumentação do presidente Donald Trump, do advogado dele, mas a história é difícil de engolir, ainda mais porque faz muito tempo que isso se repete. Foi uma reportagem do jornal do New York Times, teve acesso a declarações do imposto de renda de Trump nos últimos 15 anos. Segundo a reportagem, Trump não pagou impostos durante uma década. Em 2016, ele pagou apenas $750, o que é um valor ridículo aqui para os Estados Unidos. O mesmo valor ele pagou em 2017. Trump declara que perdeu muito mais dinheiro do que ganhou, além de deduzir diversos gastos permitidos em lei, como consultoria, e aí tem gastos essenciais para os negócios dele. Alguns detalhes nesses gastos chamados essenciais. Ele falou que gastou $70 mil com cabeleireiros para o reality show aqui, o Aprendiz, né, que ele acabou fazendo nos Estados Unidos. $70 mil. Faz sentido. Diz que pagou para a filha dele, a Ivanka Trump, também participar desse Aprendiz, cabelo, maquiagem, $95 mil, tá? Isso em um ano. O reality show rendeu para o Trump $427 milhões. Como você falou, Megali, ele é dono de diversos imóveis aqui na Flórida, em Nova York e por aí vai. Mesmo assim, ele disse que teve prejuízos. O que é conhecido é que Trump tem mais de 500 negócios nos Estados Unidos. E ele declara justamente prejuízo não apenas para evitar o pagamento de imposto, mas também para deduzir o pagamento em anos posteriores. Então, as declarações do Trump ontem à noite, mais uma vez, é que se tratava de fake news, mas o New York Times teve acesso à declaração de imposto de renda. É importante dizer que os presidentes americanos, todos, sempre abriram a declaração de imposto de renda, deixaram isso muito claro. E o Trump nunca fez isso, apesar de falar que ia fazer, mas não fez. Só que agora, recentemente, a promotoria de Nova York teve acesso à declaração dele. E aí o New York Times foi atrás, alguma fonte deu para o jornal toda a declaração da última década. E isso está pegando muito, mas muito mal aqui nos Estados Unidos. Lembrando que amanhã teremos o primeiro debate presidencial entre Trump e Joe Biden em Ohio, em Cleveland, né? Que a Band News FM também vai acompanhar. Vai ser um dos assuntos, com certeza. Se o cara é dono de 500 negócios e todos eles dão prejuízo, a ponto de o cara usar esse tipo de argumentação para não pagar imposto, o cara deveria estar morando de favor com uma tia, né? E não morando num triplex em frente ao Central Park, no prédio que leva o nome dele. Uma coisa não combina com a outra. Não deveria ser dono de prédios e mais prédios em Chicago, em São Francisco, em Nova York, em frente ao metro quadrado mais caro do planeta. Então é um cara que joga de acordo com as regras do jogo, mas trapaceia também, porque o estilo de vida dele, vai lá e gasta $100 mil em cabeleireiro, por mais que aquele troço deva dar trabalho mesmo para ser feito todo dia, não combina com um cara que não contribui de volta com a sociedade por meio do pagamento de impostos. Enfim, um espertalhão, né? O que a gente sabia desde sempre, agora confirmado pelos números. Ô, Barão, rapidinho mesmo, temos a final da NBA. Temos a final da NBA, ontem acompanhei de perto, Megali, o jogo que o Miami Heat venceu o Boston Celtics 125-113, o Miami volta a uma final da NBA. Da última vez que esteve por lá, tinha LeBron James, que agora vai ser o adversário dele
justamente na final. Começa na quarta-feira, com transmissão na tela da Band, Los Angeles Lakers e Miami Heat. É uma pena que não dá tempo de contar, Megali, mas foi uma das experiências mais estranhas da minha vida, porque eu era lá uma das pouquíssimas pessoas dentro do ginásio, né, acompanhando em loco. Tinha eu, alguns repórteres, claro, credenciados, e os familiares. Parecia jogo de colégio, que tinha lá aqueles gritos, normalmente mulheres, né, porque os jogadores puderam levar para a bolha da NBA as mulheres, enfim, filhos e tal. Então parecia torcida de colégio, diferente de uma final da NBA que você tem 30, 40 mil pessoas gritando enlouquecidamente no ginásio. Mas no final das contas, o Miami Heat é o azarão, se classificou em 5º lugar na temporada regular, mas está jogando demais os playoffs da NBA e vai ser uma final muito bacana de acompanhar, Los Angeles Lakers e Miami Heat aqui na bolha da NBA em Orlando. Ô Barão, então pode contar mais aí, vamos empurrar a sua participação, o Killing fica para depois do próximo horário local, para a gente poder conversar mais. Esse hotel que você tá aí, fica dentro da tal da bolha, é o hotel da Disney. Então, fica dentro da bolha. Você consegue mostrar pra gente ou tá muito zoneado? Não, tô no meu quarto. Não, melhor não, Megali. Não, mas eu quero saber 25 long neck de Budweiser jogada no chão. Uma cueca em cima da mesa, não dá. Não, tá aqui, ó. Tem microfone, tem nada demais. Nada organizado. Não, mas isso aí é uma bolha dentro da bolha, né? Eu quero saber da bolha mesmo, pra valer. Como é que foi a entrada lá? Como é que foram todos os procedimentos? Demorou, não demorou? Como é que foi isso, Barão? Eu cheguei mais cedo, né? Eu cheguei na quinta-feira de madrugada, justamente porque eu tenho que fazer teste e só após ser aprovado no teste que eu posso entrar. Teste é aquele exame mesmo de enfiar aquele bastonete lá em cima no nariz para você ter certeza que não tem coronavírus, né? Então eu fiz na sexta-feira e amanhã, terça-feira, eu vou fazer de novo. Então 2 vezes por semana tem que fazer o tal do teste. Além disso, você passa por lugares que tem que medir temperatura e tudo mais. Depois que você é aprovado nisso, aí você faz parte de um grupo muito limitado mesmo de pessoas que têm acesso às quadras. Eu confesso que é a 4ª final da NBA que eu vejo, né? E nunca vi um sistema tão limitado de gente. Então eu estava lá do Pat Riley, que é o grande vencedor da equipe do Los Angeles Lakers e hoje é o diretor do Miami Heat. Mas enfim, lá dentro, né, todo mundo de máscara, você tem distanciamento social, os jornalistas não ficam mais amontoados como sempre ficaram, cada um no seu cantinho, bem distante mesmo, né, e os jogadores com uma preservação de espaço impressionante, né, e é um experimento que vem dando muito certo. A bolha da NBA é um enorme complexo de resorts que tem da Disney, né, com quadras, com lugares para treino. Então, esse espaço já existia antes. A diferença é que agora ninguém pode entrar e sair. Tem que ficar todo mundo reservado nesse espaço justamente para não pegar coronavírus. E até agora, esse experimento científico, né, tem dado muito certo. Ninguém se contaminou, nenhum jogador, nenhum membro da comissão, nada. É um lugar que não tem coronavírus. Então, essa diferença, digamos assim, está dando resultado e as finais da NBA seguem agora na reta decisiva. Gente, mas é muito impressionante, né? É uma estrutura que já estava montada, ninguém teve que construir nada. Teve que adaptar uma coisa ou outra ali, mas a gente fica se perguntando o que mais tem na Disney que a gente não sabe. Pensa a Disney, pensa nos hotéis, nos parques, mas um complexo de quadras de basquete unido a quartos de hotel com toda a estrutura de refeitório. É bem impressionante, né, Barão? Tem mais alguma coisa aí que tem na Disney que a gente não sabe? Não, deve ter, Megali. Eu fiquei impressionado mesmo. Esse lugar, eu vou falar aqui, é um complexo da ESPN, né? Que fica dentro da Disney, que tem a mesma... são donos da Disney, ou melhor, são os donos da Disney, os donos da ESPN. E aí o que acontece? Eu nunca tinha passado nessa... Eu já vim para Orlando 500 vezes. Eu nunca tinha passado nessa área dos resorts. É só resort digamos assim, de níveis estratosféricos, né? Campo de golfe, por aí vai. Então, digamos que os jogadores não estão mal. Eles não estão presos no quarto como eu estou um pouquinho aqui. Eles estão numa área espetacular. Então, tem espaço para se divertir demais. Enfim, vai ser muito bacana acompanhar agora essas finais da NBA com essa diferença, né? Que parece torcida de colégio, né? Ficam lá muitas mulheres, crianças gritando para os seus maridos que estão disputando, namorados, enfim, estão disputando ali em quadra, lembrando um pouco
como é um colégio quando tem lá a mãe, o pai, né? Ficar desesperado, vai lá, volta, não sei o quê. É muito diferente de acompanhar o jogo com torcida mesmo, com o pessoal xingando, né? Não, mas a NBA foi uma grande vencedora dessa pandemia, né? Como ela conseguiu criar uma atmosfera para quem está acompanhando pela TV, porque no final das contas é a grande parte do público. Você sente uma atmosfera de estádio ali, com aqueles telões que foram colocados com torcedores acompanhando e torcendo ao vivo de verdade, em vez daqueles bonecos de papelão que a gente tem nos estádios de futebol. Eles realmente, como a gente imaginava, lembra, Barão? A gente ficava discutindo antes de voltar. Pô, eles vão conseguir fazer alguma coisa diferente, porque os caras são muito competentes e são mesmo. São mesmo. Então, de parabéns. Um show. Eu só tô decepcionado com a sobriedade do quarto do Barão. Eu esperava uma cama de uma Queen, um quarto da Frozen, um quadrinho do Mickey, aí que nada disso, um hotel como qualquer outro hotel. Tem um ouvinte impressionado com o português do Barão, diz a Sônia, que assim, olha como ele é chique, ele falou bastonete, todo mundo ia dizer um cotonete que enfia no nariz lá pra fazer o teste. Cotonete é marca, né? E ele dizia, não, é um bastonete, que é uma marca que foi tomada, né, pelo nome. E também porque não é um cotonete, né, é muito maior. Um negócio... Pra mim é cotonetão. Né, enfim, tem vários ouvintes falando aquele aqui. negócio chama haste flexível, né, na verdade. É muito. Mas bastonete também é marca, tá? Também é uma marca? Também, se vocês forem procurar aí, também tem, porque todo mundo quer fazer um nome parecido. Ô, Barão, bom trabalho pra você, então. Até a próxima. Valeu. Daqui a pouco tô com a Ellen no Band News Station contando um pouco mais dessa experiência, digamos, inusitada de estar na bolha da NBA. Valeu. Arruma o quarto até lá, Barão. Tchau, tchau. Tá chique aqui.